Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá? Vamos compreender aqui, entender de maneira melhor qual é o papel da força no movimento, tá? Então imagine primeiramente aqui que eu tenho uma superfície, um piso completamente liso, tá? E sobre esse piso eu vou desenhar aqui uma pequena esfera que desliza sobre esse piso, tá? Então ela está se movendo aqui para a direita com uma certa velocidade. E vamos supor que essa velocidade seja v igual a 20 metros por segundo. Tá bom? Pronto. Então, digamos que ela se move, tá, com essa velocidade, e essa velocidade ela se mantém constante. Tá certo? Se mantém constante. Pronto. Agora, em um dado momento, o que vai acontecer? Em um dado momento, vamos supor que essa esfera está se movendo, tá? Só que ela passa a sofrer a ação de uma força contrária. Então, suponha que passe a existir uma força F aqui contrária a esse movimento. Tá certo? Essa força F ela está retardando esse movimento. Tá bom? Pronto. Associada a essa força aqui, existe uma aceleração. Tá certo? Existe uma aceleração. De maneira que, como a velocidade deste movimento aqui, o vetor velocidade, ele aponta para a direita, tá? E a força que passou a atuar é uma força que aponta para a esquerda, então a aceleração também vai apontar para a esquerda, tá? A aceleração também vai apontar para a esquerda. Então, neste caso aqui, o que nós temos é o quê? É um movimento desacelerado. Tá? É um movimento que está desacelerando, ou seja, ele está retardando. Tá certo? Então, quando nós temos, tá, a velocidade em um sentido, tá, e uma força que tende a empurrar esse objeto, tá, tende a pará-lo, essa força contribui com uma aceleração, e essa aceleração diminui a velocidade. Então, para este caso aqui, nós teríamos o quê? Nós teríamos um movimento retardado. Deixa eu escrever aqui. Pronto, movimento retardado, tá? Que é justamente esse movimento onde nós temos uma aceleração que é contrária à velocidade. Agora vamos supor, por exemplo, aqui uma outra situação, tá? Onde nós temos aqui mais uma vez, suponha que a gente tem aqui uma superfície lisa, tá? E nós temos também uma bolinha, certo? A mesma bolinha, suponha, né? A mesma bolinha. Então tá aqui a bolinha. Essa bolinha ela se move com uma certa velocidade, vamos supor que a velocidade seja 20 metros por segundo, tá? Para a direita. Então ela está se movendo, tá, para cá. Pronto. Agora, em um certo momento, essa bolinha, ainda com essa velocidade, ela passa a sofrer a ação de uma força. Só que essa força aqui, ela vai tender a empurrar esta bolinha aqui, tá, no mesmo sentido da velocidade. Então passa a atuar uma força aqui. Associada a essa força, tá, obviamente existe uma aceleração, onde essa aceleração ela possui o mesmo sentido da velocidade. Então, ó, veja só, se eu tenho uma aceleração para a direita e uma velocidade também para a direita, então, neste caso aqui, eu tenho um movimento que ele é, deixa eu colocar aqui, ó, velocidade, vou colocar em preto. Então, se eu tenho uma velocidade para a direita e uma aceleração para a direita, então aqui nós temos um movimento que é acelerado, tá certo? Temos um movimento acelerado. Aqui, ó. Movimento. Pronto, movimento acelerado. Então, compreenda uma coisa, tá? O papel da força dentro do movimento é justamente o quê? Variar a velocidade. Tá? É fazer com que a velocidade ela varie.
Neste caso aqui, perceba que a força ela está retardando a velocidade. Então a velocidade aqui, ó, ela tende a diminuir, tá? Com a aplicação da força. Ela tende a diminuir. Então ela aqui é 20, então ela vai diminuindo dependendo, tá? Dependendo, estando ela subordinada ao valor da velocidade. Não, da aceleração. Tá? Que a aceleração é a grandeza que vai dizer o quanto essa velocidade ela vai diminuir com o passar do tempo. Tá? Já neste caso aqui, nós temos o quê? Temos um aumento da velocidade. Um aumento da velocidade devido à atuação da aceleração. Tá bom? Pronto. Então, ó, aqui, a partir daqui, eu já quero que você compreenda uma coisa. Tá? Força e aceleração estão intimamente ligadas. Tá certo? Força e aceleração estão intimamente ligadas. E aqui eu já quero adiantar o que seria a segunda lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte. A gente ainda vai estudar isso aqui de uma maneira mais detalhada e profunda. Mas a segunda lei de Newton diz que a força resultante, tá, é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que é que quer dizer essa expressão? Quer dizer o seguinte. Quer dizer que associada a uma força sempre existe uma aceleração. Tá? Sempre existe uma aceleração, de maneira que o vetor força, tá, ele sempre possui a mesma direção e sentido do vetor aceleração. Não importa qual seja. Se o vetor força resultante for para baixo, a aceleração será para baixo. Se o vetor força resultante for inclinado aqui, a força resultante, a aceleração também será inclinada aqui. Então o vetor força, tá, o vetor aceleração, ele sempre acompanha o vetor força. Tá bom? Sempre acompanha o vetor força. Pronto. Agora, perceba. Este caso aqui, tá, são dois exemplos onde a força ela atua variando o quê? Ela atua variando o módulo da velocidade. Variando o módulo da velocidade. Só que nós poderíamos considerar a seguinte situação. Veja o próximo quadro. Olha só, pessoal. Tá? Deixa eu apresentar para vocês o movimento circular uniforme. Tá? A gente viu que o movimento uniforme é aquele movimento que não possui variação de velocidade. Tá? Ou seja, o módulo não varia. Tá? Se esse movimento ele é circular e é uniforme, tá? Então é um movimento que possui uma trajetória circular cujo valor da velocidade não varia. Então ele permanece sempre constante. Então por isso circular uniforme. Então imagine aqui uma trajetória circular. Essa trajetória, tá, ela é descrita por um corpo aqui que se move. Vou desenhar aqui uma esferazinha que está constantemente se movendo aqui nesta trajetória circular. Tá certo? Ela está aqui se movendo em sentido horário, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui os efeitos de velocidade se movendo aqui em sentido horário. Vou desenhar ela aqui em mais uma posição. Pronto, perceba. Maravilha. Agora, vamos supor que, bem, esse movimento ele é uniforme. Então, vamos supor que esse movimento ele ocorra a uma velocidade de 50 metros por segundo, por exemplo, né? Então, o módulo da velocidade, 50 metros por segundo, não irá variar. Então, seja qual for a posição que esta bolinha estiver, eu meço o valor da sua velocidade e eu encontro que é 50 metros por segundo. Tá bom? Pronto. Só que se você observar aqui, o que varia aqui é justamente a direção da velocidade. Então, ó, nessa posição aqui, nós temos a velocidade apontando para cá. Nessa posição aqui, a velocidade ela já aponta para cá. Nesta aqui, ó, aponta para cá. Aqui, aponta para cá. E aqui, ó, aponta para cá. Então, o vetor velocidade, ele varia, tá? Ele varia em direção e sentido. Tá? Ele varia em direção e sentido. Tá, deixa eu só... O vetor velocidade variando aqui, ó, em direção e sentido.
variando sempre em direção e sentido. Então perceba bem, na nossa aula passada nós vimos que a velocidade ela varia quando? Quando ou varia o seu módulo, ou a sua direção, ou o seu sentido. Neste caso aqui, o módulo permanece constante. Só que como a direção muda, tá? Então a velocidade ela está mudando. E nós vimos que a única coisa que faz com que a velocidade se altere é o que? É a força. Tá? Então deve existir uma determinada força aqui que faz com que o módulo dessa velocidade ela varie. Tá? Ela varia. E de fato existe. Viu? De fato existe. Essa força aqui, ó, ela é uma força que ela aponta para o centro da trajetória. Tá? Nós ainda vamos estudar essa força de uma maneira mais detalhada. Tá? Mas aqui eu já adianto. Tá? A força que essa partícula sofre é uma força que aponta aqui, ó, sempre para o centro da trajetória. Tá? Ela aponta sempre aqui, ó, para o centro da trajetória. Pronto. E essa força aqui é o que nós chamamos de força centrípeta, tá certo? Força centrípeta, que sempre aponta, tá, na direção do centro da trajetória. Força centrípeta, tá bom? Aqui, por enquanto, a gente não vai entrar em detalhes, tá, sobre a natureza dessa força, né, em quais situações essa força ela existe, tá bom? Mas por hora, saiba que, por exemplo, nesse movimento aqui, por mais que a velocidade, tá? Por mais que a velocidade ela não mude de valor, tá? Mas ela muda de direção e, portanto, ela varia, tá certo? Ela varia. Pronto. Então, disso aqui, nós tiramos duas conclusões, tá? Que eu vou escrever elas aqui agora. Tá aí, pessoal. Tá? A primeira conclusão que nós tiramos é o seguinte: o papel da força no movimento é variar a velocidade, tá certo? Então, em todo fenômeno em todo caso, em toda situação em que há uma variação de velocidade, tá? Uma variação da velocidade vetorial, tá certo? Que é a velocidade que tem um módulo, uma direção e um sentido. Tá? Se variou o módulo, se variou o sentido, se variou a direção, então, neste caso, tem que existir uma força para que haja essa variação. Tá certo? Não, a velocidade ela não é capaz de variar por si só. Tá? Então essa é a segunda conclusão que nós tiramos, tá? Em consequência da primeira. Então, se para variar uma força, se para variar a velocidade é necessária uma força, então nós podemos dizer que o quê? Que a velocidade ela é incapaz de variar por si só. Tá certo? Ela é incapaz de variar por si só. E uma lei que decorre desse fato aqui, tá? É justamente a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela decorre dessa segunda conclusão que nós tiramos, tá? Primeira lei de Newton, que é justamente a lei da inércia. Lei da inércia. Ou seja, o que é que a lei da inércia, no final das contas, ela nos diz? Ela nos diz o seguinte: a velocidade ela é incapaz de variar por si só. Tá? Isso é o que diz a primeira lei da inércia. Tá? A primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ou seja, imagine aqui a seguinte situação. Tá? Imagine, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, um corpo, um objeto. Tá? Vou desenhar aqui um objeto qualquer. Tá? Vou desenhar aqui um objeto, pronto. E esse objeto ele está aí. Tá? E ele está em repouso. Isto é, a velocidade dele é igual a zero. Tá? É igual a zero. Então aqui ele está em repouso. Parado. Tá? Está em repouso. Pronto. Se eu perguntar para vocês quais são as forças que atuam sobre esse objeto aqui, bem, esse objeto, por ele existir, ele tem uma massa, né?
Então, se ele tem uma massa, então aqui atua a força-peso e também atua a força normal. De maneira que ambas se cancelam aqui, né? Força-peso se cancela com a normal. Tá? E a força resultante aqui, neste caso, fica sendo zero. Então, ó, perceba, se não existe força resultante atuando sobre esse movimento, ele é incapaz, essa bola, esta esfera é incapaz de variar a sua velocidade. Ou seja, ela vai permanecer parada. Tá? Parece uma conclusão óbvia, né? Parece óbvio e no final das contas é. Tá certo? Então, se não existe força resultante, tá? Se não existe força resultante, então esse objeto ele não vai se mover. Tá certo? Ele não vai se mover. Agora, atento para uma coisa. O fato da força resultante ser zero não quer dizer, tá, que não haja forças atuando sobre o corpo. Tá? Porque se você observar neste caso aqui, se eu perguntar para você, existe alguma força que atua sobre esse corpo? Existe. A força-peso é a força normal. Essa força normal é a força que o solo exerce sobre a pedra. Tá? Só que a soma dessas duas forças dá zero. Tá bom? Então é por isso que a força resultante é zero. Tá? Então, ó, se você imaginar a outra situação, tá? Uma outra situação, que é a situação onde uma certa bolinha, tá? Ela se move, tá? Vamos lembrar daquela bolinha lá do experimento de Galileu. Tá? Aqui a bolinha. Pronto. Tá aqui a bolinha lá do experimento de Galileu, que é uma bolinha que se move em linha reta. Tá? Ela se move em linha reta com uma velocidade constante. Tá? Com uma velocidade constante. Então tá aí, se movendo com linha reta com uma velocidade constante. Será 5 metros por segundo, vamos colocar aqui. Tá bom? Então, nós vimos na aula passada que esse movimento aqui, ele é chamado de MRU, né? Tá? É o movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele acontece em linha reta, tá? E ele é uniforme. Uniforme no sentido de não variar a velocidade. Esse 5, tá? Ele é constante, neste caso aqui, tá? Ele é constante. Portanto, não há variação de velocidade. Existe velocidade. O que não existe é a variação dela. Por quê? Porque não varia o modo, permanece sempre 5. Também não varia nem direção nem sentido. Tá? Por quê? Porque ela continua se movendo em linha reta. Tá bom? Então, aqui, ó, se nós fôssemos analisar aqui, quais são as forças que atuam sobre esse objeto? Bem, esse objeto, ele possui a força-peso, tá? Deixa eu desenhar aqui. Ele sofre a força-peso para baixo, né? E a força normal para cima. Tá? Em todas as ocasiões, ele peso para baixo e normal para cima. Só que essas forças, elas se cancelam, né? Se cancelam. Porque elas possuem o mesmo módulo. Afinal de contas, não há nenhuma tendência de movimento na vertical. Então, este é outro exemplo em que a força resultante ela é igual a zero. E quando a força resultante é igual a zero, não há variação de velocidade. Tá? Não há variação de velocidade. Então, é por isso, tá? É por isso que aqui, tá? A força resultante é igual a zero. Tá bom? Pronto. Deixa eu só organizar essa informação aqui para vocês, tá bom? Veja aí o próximo quadro. Pronto, pessoal, aqui, ó. Então, ó, estados onde a força resultante é igual a zero, tá? Aqui, ó. Vamos lá, o primeiro estado é o repouso permanente, tá? Por repouso permanente, tá? É aquele estado de movimento em que o corpo se encontra parado e ele permanece parado, ou seja, a velocidade ela é zero permanentemente, tá? E o outro é o movimento retilíneo uniforme, né? Que é um movimento que ocorre a uma velocidade constante em linha reta. Então, nós sabemos que esses dois são os dois estados onde não existe força resultante, tá? Onde não existe força resultante.
bom? Pronto. Agora, antes de eu dar uma definição aqui de estado de equilíbrio, eu quero que vocês compreendam a seguinte coisa aqui. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui a Terra. Tá? Digamos que isso aqui seja a Terra. A Terra. Pronto. E eu vou fazer o que? Eu vou jogar um coco para cima. Então, eu vou jogar um coco para cima. Então, esse coco ele vai subir. Tá? Arremessei ele aqui para cima. Então, ele está subindo. Está subindo aqui em linha reta. Então, ele está aqui. Pronto. Esse aqui está meio bagunçado. Peraí, deixa eu ver se eu desenho melhor. Pronto, está aqui o coco subindo em linha reta. Perfeito. Perfeito, pronto. Agora, imagine o seguinte. Durante a subida desse corpo, tá, nós sabemos que ele está indo para cima. Bem, se ele está indo para cima, né, então a velocidade ela aponta para cima. Então a velocidade aqui do coco é para cima, né? É para cima. Só que perceba bem, durante essa subida, tá, durante o momento em que eu arremesso esse coco para cima, quais são as forças que atuam sobre ele? Tá? Quais são elas? Bem, só existe uma força que atua sobre esse corpo, tá? Que é a força peso. Então, ó, sobre esse corpo só existe o quê? Só existe uma força, que é a força peso, que puxa esse corpo aqui para baixo. Que puxa aqui, ó, o corpo para baixo. Então, essa força peso aqui, ela sempre aponta para baixo, né? Pronto, beleza. Então, a força resultante desse corpo, desse coco aqui, é somente a força peso. Não é? É somente a força peso. Tá? Então, esse coco ele vai subindo e a força peso está a todo momento atuando sobre ele. Então, se a força aponta para baixo, então, obrigatoriamente, quem tem que apontar para baixo também? A aceleração. Tá? A aceleração. Então, ó, é por isso que no movimento de subida, veja só, quando o corpo está subindo, a velocidade aponta para cima, mais a aceleração aponta para baixo. Então, durante a subida, ele é um movimento retardado. Tá? E o que é que a gente sabe? A gente sabe que no movimento retardado, o que é que acontece, tá, com a velocidade do corpo? Bem, ela vai diminuindo, né? Então, esse coco aqui, ó, ele está tendo a sua velocidade, tá? A velocidade está diminuindo até o ponto que ele chega na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade dele é zero, tá? É zero. Por quê? Porque ela vai diminuindo, aí ela zera e depois inverte o sentido. Aí depois o coco começa a cair. Então, aqui em cima, esse coco aqui, ele possui uma velocidade zero. Agora, a pergunta é, será que esse corpo ele está em equilíbrio? Tá? Na posição mais alta, será que ele está em equilíbrio? Bem, a resposta é não. Tá? Por quê? Porque apesar dele estar com a velocidade zero, esse repouso do coco não é um repouso permanente. Tá? E sim um repouso momentâneo. Tá? Porque ele sobe retardado, tá? A velocidade zero, ele para momentaneamente e depois já começa a descer. Então, apesar de no ponto máximo, tá, nós termos velocidade igual a zero, ele não está em equilíbrio. Tá? Até porque, ó, a força peso ela não deixa de atuar, tá certo? Ela não deixa em momento nenhum. Tá? E o módulo dela sempre é constante, tá bom? Pronto. Aí, ó, na descida, o que é que acontece? Na descida a velocidade inverte, né? A velocidade passa a ter a sua direção para baixo. E a aceleração continua para baixo, né? A aceleração sempre é para baixo porque ela acompanha a direção da força. Então, neste caso aqui, ó, que nós temos a aceleração para baixo, tá? E velocidade para baixo. Então, aqui nós vamos ter o quê? Um movimento
vamos ter um movimento acelerado, tá certo? Um movimento acelerado. Então, o corpo na descida, ele desce aceleradamente, tá? Ele sobe retardado, para momentaneamente e desce acelerado, tá bom? E desce acelerado. E perceba, ó, que, por exemplo, que, ó, esse exemplo aqui, ele já serve pra gente ir, certo? Corrigindo esse pensamento errôneo que nós temos. De que? De que a direção do movimento tem que ser a mesma direção da força. Isso está errado. Observe que na subida aqui o corpo está indo para cima enquanto a força puxa ele para baixo. Tá? Então, não necessariamente, tá? O corpo ele precisa ir para onde a força aponta. Tá? Vamos tentar tirar esse pensamento, superar esse pensamento. Tá bom? Pronto, então aqui eu vou definir, eu vou dar uma definição aqui, tá, do que nós chamamos de estado de equilíbrio. Pronto, pessoal, tá aí a definição, né? Um corpo é dito estar em equilíbrio quando sua velocidade não varia, tá certo? Então, isso é uma definição, é algo que a gente vai passar a considerar a partir de agora, tá? Ou seja, quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando a sua velocidade não varia. E nós vemos aqui que só existem duas possibilidades para isso. A primeira possibilidade é quando? É quando ele está em repouso permanente, ou seja, velocidade igual a zero, tá? Repouso permanente. Ou então, quando ele está em MRU, tá? MRU, ou seja, esse aqui é quando o corpo possui uma velocidade vetorial constante, certo? Ela não varia, tá? E nós sabemos que qual é a consequência direta desses dois estados? Se nesses dois estados não há variação de velocidade, é porque necessariamente não existe força resultante. Então, quando a força resultante de um corpo ela for zero, nós dizemos que esse corpo ele está em equilíbrio, tá certo? Então, o estado de equilíbrio ele também se reflete na força resultante ser igual a zero, tá bom? Neste caso aqui, ó, desse lançar do corpo aqui, ele não está em equilíbrio em nenhum momento, tá? Em nenhum momento, porque sempre ele tem uma força que atua sobre ele. Tudo bem? Pronto, então eu vou finalizar essa aula aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa me procurem aí pelo zap, viu? É isso aí. Tchau, pessoal.